No dia do meu aniversário de 59 anos, minha esposa entrou na churrasqueira com outra família inteira ao lado dela e anunciou para todos os convidados que havia mantido essa segunda vida escondida por 3 décadas. Meus filhos ficaram paralisados de choque, mas eu apenas sorri. Peguei uma caixa que estava guardada e disse calmamente: "Eu já sabia. Este presente é para você." Quando ela abriu, suas mãos começaram a tremer incontrolavelmente. Mas antes de continuarmos, confira se você já está inscrito no canal e escreva nos comentários de onde você está assistindo este vídeo. Acordei naquela manhã de sábado com o cheiro de café coado vindo da cozinha e o som dos bem-te-vis no quintal. Eram 6 horas da manhã, meu horário natural de acordar depois de tantos anos trabalhando na construção civil. O sol de março entrava pela janela do quarto, desenhando listras douradas no piso de cerâmica fria. Levantei devagar, sentindo o peso dos meus 59 anos nas articulações dos joelhos. Não eram dores insuportáveis, apenas lembretes constantes de 3 décadas carregando sacos de cimento e subindo em andaimes. Vesti uma bermuda e uma camiseta velha do Flamengo, aquela já desbotada que Mariana sempre reclamava que eu deveria jogar fora. Desci as escadas da nossa casa em Bangu, zona oeste do Rio de Janeiro. Era uma casa simples de 2 andares que eu mesmo construí tijolo por tijolo há 25 anos. Cada parede daquela construção carregava minhas digitais, meu suor, meus sonhos de dar uma vida melhor para minha família. Mariana estava na cozinha, de costas para mim, mexendo algo no fogão. Ela usava aquele roupão florido que eu dei de presente no Natal passado. O cabelo castanho, agora com fios brancos que ela insistia em tingir todo mês, estava preso num coque frouxo. "Bom dia", eu disse me aproximando. Ela se virou rapidamente, quase derrubando a colher de pau. "Osvaldo, você me assustou." Havia algo estranho no olhar dela, uma tensão que eu não conseguia identificar completamente. "Desculpa, amor. Que cheiro bom é esse? Estou fazendo bolo de fubá para hoje à tarde." Sua voz soava mecânica, como se estivesse recitando uma fala ensaiada. Eu me servi de café na caneca velha de alumínio, aquela amassada que me acompanhava desde os tempos de obra. O líquido escuro e forte queimou minha língua, mas era assim que eu gostava. Sentei na cadeira de plástico branca perto da mesa de fórmica e fiquei observando Mariana trabalhar. Conheci Mariana há 35 anos, numa festa junina da igreja do bairro. Eu tinha 24 anos, ela tinha 22. Trabalhava como ajudante de pedreiro e sonhava em ter minha própria empreiteira um dia. Ela era caixa de supermercado e sonhava em ter uma família grande, com muitos filhos. Nos casamos 6 meses depois, numa cerimônia simples com apenas 20 convidados. Não tínhamos dinheiro para luxos. Nossa lua de mel foi um fim de semana em Cabo Frio, hospedados na casa de um primo meu que tinha um apartamento pequeno perto da praia. Os primeiros anos foram difíceis. Morávamos num cômodo alugado em Realengo, dividíamos o banheiro com outras 3 famílias. Mariana engravidou logo no primeiro ano. Nosso filho mais velho, Rafael, nasceu quando eu estava desempregado, fazendo bicos de pintura para conseguir pagar o aluguel. Mas eu era trabalhador. Nunca tive medo de ralar. Acordava às 4 da manhã para pegar obra em Copacabana, Ipanema, Barra da Tijuca. Onde tivesse serviço, eu estava lá. Sábado, domingo, feriado. Não importava. Eu queria construir algo melhor para minha família. Mariana também não ficou parada. Voltou a trabalhar quando Rafael completou 6 meses, deixando o menino com a mãe dela durante o dia. O dinheiro era contado, mas a gente se virava. Arroz, feijão, ovo. Muitas vezes era isso que tinha no prato, mas nunca faltou comida na nossa mesa. 3 anos depois veio a Júlia, nossa segunda filha. Mais uma boca para alimentar, mais responsabilidade, mas também mais amor, mais razão para continuar lutando. Eu tinha 28 anos e já estava começando a trabalhar como mestre de obras, ganhando um pouco melhor. Foi nessa época que consegui um emprego fixo numa construtora grande, trabalhando em prédios na Tijuca. O salário era melhor, tinha carteira assinada, vale transporte. Pela primeira vez na vida, eu senti que estava subindo na vida.
Aos 32 anos, consegui realizar meu primeiro grande sonho. Comprei um terreno em Bangu. Era um lote de 200 metros quadrados numa rua sem asfalto. Longe de tudo, mas era meu. Paguei em 36 prestações que apertavam o orçamento todo mês. Mas valeu cada centavo. Mariana ficou emocionada quando mostrei o documento de posse. Ela chorou, me abraçou forte e disse que eu era o melhor marido do mundo. Naquele momento eu me senti o homem mais rico do Rio de Janeiro. Comecei a construir a casa aos poucos, usando o material que sobrava das obras onde eu trabalhava. Meu patrão na época, seu Joaquim, era um homem bom. Ele sabia da minha situação e permitia que eu levasse restos de cimento, tijolos quebrados, madeira de forma que ia ser descartada. Não era roubo, era sobra que iria para o lixo mesmo. Nos finais de semana, com a ajuda de amigos da construção, eu erguia as paredes da minha casa. Rafael, que tinha 8 anos na época, ficava me passando os tijolos, orgulhoso de ajudar o pai. Júlia, com 5 anos, brincava com as sobras de areia, fazendo castelinhos. Mariana preparava o almoço para todos que estavam ajudando. Feijoada, macarronada, churrasco quando dava. Ela era feliz ali, vendo nosso sonho tomar forma. Ou pelo menos era isso que eu acreditava na época. Levei 2 anos para terminar a construção básica. 2 quartos, sala, cozinha, banheiro. Nada luxuoso, mas era nosso. Finalmente saímos do aluguel e nos mudamos para a casa própria. Eu tinha 34 anos e já podia me considerar um homem realizado. A vida seguiu seu curso normal. Trabalhava de segunda a sábado, às vezes pegava um extra no domingo. O dinheiro era curto, mas dava para viver com dignidade. Rafael estava crescendo, começando a namorar. Quando completei 40 anos, resolvi arriscar. Juntei todas as economias que tinha guardado debaixo do colchão durante 5 anos e abri minha própria pequena empreiteira, Oswaldo Nunes Construções. Era só eu, 2 ajudantes e uma Kombi velha de 1987 que comprei num ferro velho. Mariana ficou com medo. E se não der certo, Oswaldo? A gente tem as crianças para criar, as contas para pagar. Ela tinha razão em se preocupar. Largar um emprego fixo com carteira assinada para se aventurar como autônomo era arriscado. Mas eu tinha confiança no meu trabalho. Conhecia construção como ninguém. Sabia calcular material. Sabia lidar com cliente. Sabia tocar obra do começo ao fim. E, principalmente, eu era honesto. Numa área cheia de picaretas que prometem uma coisa e entregam outra, isso valia ouro. Os primeiros meses foram difíceis. Poucos clientes, contas apertadas. Teve semana que eu não consegui tirar nenhum salário mínimo. Mariana voltou a trabalhar. Conseguiu um emprego numa loja de roupas no centro de Bangu para ajudar nas despesas. Mas eu persisti. Trabalhava de sol a sol, entregava as obras no prazo, cobrava justo. O boca a boca começou a funcionar. Um cliente satisfeito indicava para outro, que indicava para mais 2. Em 6 meses, eu já tinha serviço garantido para os próximos 3 meses. A empreiteira cresceu devagar, mas cresceu. Contratei mais 2 funcionários, comprei ferramentas melhores, troquei a Kombi por uma van mais nova. Nada de luxo, mas estava progredindo. Rafael terminou o ensino médio e começou a trabalhar comigo na empreiteira. Ele tinha jeito para a coisa, era caprichoso, aprendia rápido. Júlia estava na faculdade de pedagogia, pagando com bolsa do governo e trabalhando meio período numa escola particular. Eu olhava para tudo que tinha construído e sentia orgulho. Da casa, da família, do negócio. Mas havia algo que eu não percebia. Ou talvez não quisesse perceber. Mariana estava mudando. Pequenas coisas que sozinhas não significavam nada, mas juntas formavam um padrão estranho. Ela começou a sair mais sozinha. Vou encontrar as amigas. Vou na casa da minha irmã. Tenho dentista. Sempre uma desculpa razoável. Nada que levantasse suspeitas imediatas. O celular dela, que antes ficava largado em qualquer canto da casa, agora estava sempre com ela. Na bolsa, no bolso, debaixo do travesseiro quando dormia. E sempre virado para baixo. Quando tocava, ela se afastava para atender.
É da loja, negócio de trabalho, explicava. Mas por que precisava falar no quarto com a porta fechada sobre coisas da loja de roupas? Comecei a notar também que ela estava diferente fisicamente. Emagreceu uns 5 quilos, começou a usar maquiagem com mais frequência, comprou roupas novas. Estou me cuidando mais, ela dizia. Uma mulher tem que se valorizar. Eu deveria ter desconfiado mais. Deveria ter questionado, investigado. Mas eu estava ocupado demais tocando a empreiteira, resolvendo problemas de obra, correndo atrás de pagamento de clientes. E, além disso, confiava nela. Éramos casados há mais de 30 anos. Tínhamos construído uma vida juntos. As discussões começaram a ficar mais frequentes. Pequenas coisas viravam grandes brigas. Eu deixava a toalha molhada na cama, ela explodia. Ela esquecia de comprar café, eu reclamava alto demais. Você está diferente, Mariana, eu disse numa dessas discussões. O que está acontecendo? Nada está acontecendo, Osvaldo, você que está paranoico. Ela desviava o olhar quando mentia. Sempre fez isso, desde quando nos conhecemos. Mas eu deixava passar. Achava que era crise de meia-idade, estresse do trabalho, menopausa. Foi num sábado de tarde, há exatamente 1 ano atrás. Eu tinha voltado mais cedo de uma obra em Campo Grande porque o cliente precisou viajar de última hora. Eram 2 horas da tarde quando estacionei a van na frente de casa. Mariana não estava. Isso era normal, ela trabalhava aos sábados na loja. Mas quando fui pegar uma água na geladeira, vi o celular dela esquecido em cima da mesa da cozinha. Ela nunca esquecia o celular. Não sei o que me deu. Curiosidade, intuição, sei lá. Peguei o aparelho. Não tinha senha, o que já era estranho porque ela tinha colocado senha uns meses atrás e agora não tinha mais. Abri o WhatsApp. A última conversa era com um contato salvo apenas como M. As mensagens eram de dar náusea. Quando você vai contar para ele? Ainda não é hora. Preciso ter certeza que tudo está certo. Eu não aguento mais essa situação. Quero você só para mim. Logo, amor. Logo vamos estar juntos de verdade. Rolei a conversa para cima. Tinha mensagens de meses atrás. Anos atrás. Fotos, conversas íntimas que me fizeram o estômago embrulhar. Mas o pior ainda estava por vir. Numa pasta de fotos antigas encontrei imagens de Mariana com um homem que eu não conhecia. E não eram fotos recentes. Eram de décadas atrás, pelos modelos de roupa, pelos carros ao fundo, pelo tipo de revelação fotográfica. Tinha uma foto em especial que me gelou o sangue. Mariana grávida, barriguda, ao lado desse homem. Os dois sorrindo, com as mãos entrelaçadas. No verso da foto digital, alguém tinha escrito: esperando o Marcelo 7 meses. Marcelo, o nome que estava salvo como M no WhatsApp. Meu coração disparou. Minhas mãos começaram a suar. Sentei na cadeira da cozinha, ainda segurando o celular. Minha cabeça girava, tentando processar tudo o que tinha acabado de descobrir. Mariana tinha outro filho. Um filho que eu não conhecia. Um filho que teria mais ou menos a mesma idade que Rafael. Isso significava que durante todo o nosso casamento, durante todos esses anos, ela manteve uma segunda vida paralela. Outro relacionamento. Outra família. Ouvi o barulho da chave na porta. Ela estava chegando. Rapidamente coloquei o celular exatamente onde encontrei e fui para o quintal, fingindo que estava consertando a torneira externa. Osvaldo, você já chegou? A voz dela vinha da cozinha. Estou aqui no quintal, respondi, tentando manter a voz firme. Ela apareceu na porta, ofegante. Esqueci meu celular, voltei correndo da loja. Pegou o aparelho na mesa e verificou se tinha mensagens. O rosto dela relaxou quando viu que estava tudo como tinha deixado. Aconteceu alguma coisa? Perguntei ainda de costas, mexendo na torneira. Não, nada. Só fiquei preocupada de ficar sem celular o dia todo. Ela entrou rapidamente de volta para casa. Naquele momento, tomei uma decisão. Não ia confrontá-la ainda. Não ia fazer escândalo. Não ia jogar tudo para o alto sem ter todas as informações. Eu precisava saber a extensão completa dessa traição antes de agir. Passei o resto daquele sábado e o domingo inteiro fingindo normalidade. Conversava com ela sobre coisas banais,
Assistíamos televisão juntos, jantávamos em família. Mas por dentro eu estava fervendo. Cada sorriso dela era uma mentira. Cada te amo era falso. Na segunda-feira, em vez de ir direto para a obra, passei num despachante conhecido meu. Marcelo, preciso de um favor. Eu disse para o despachante, um sujeito baixinho e esperto que conhecia todo mundo em Bangu. Fala, Osvaldo, você sempre foi gente boa comigo. O que precisa? Mostrei a foto que tinha conseguido salvar discretamente no meu celular. Preciso que você descubra quem é esse homem. E, se possível, onde ele mora. O que faz da vida. Marcelo olhou para a foto com atenção. Isso é coisa de traição, né, sua mulher? É complicado. Quanto você cobra para fazer isso? Para você? Nada. Me dá uns 3 dias. 3 dias que pareceram 3 meses. Eu continuava trabalhando normalmente, tocando as obras, gerenciando os funcionários. Mas minha cabeça estava sempre voltando para aquela foto, para aquelas mensagens. À noite, quando Mariana dormia, eu ficava acordado olhando para o teto. Quantas vezes ela tinha mentido para mim? Quantas vezes saiu de casa dizendo que ia num lugar e foi encontrar com ele? Com eles? Na quarta-feira, Marcelo me ligou. Osvaldo, consegui. Você pode passar aqui? Fui até o escritório dele no centro de Bangu. Ele me entregou uma pasta com informações impressas. O nome dele é Roberto Ferreira da Silva. 58 anos, 2 anos a mais que você. Mora em Cosmos, trabalha como gerente de supermercado. É divorciado, mas já foi casado 2 vezes. Tem 3 filhos, um deles se chama Marcelo Ferreira da Silva. 33 anos. 33 anos. A mesma idade de Rafael, meu filho mais velho. Isso confirmava minha suspeita mais terrível. Tem mais. Marcelo continuou. Descobri que esse Marcelo também tem uma filha. Se chama Letícia. Ela tem 28 anos. A mesma idade aproximada de Júlia. Meu Deus. Passei os dias seguintes montando o quebra-cabeça. Cada peça que descobria era uma punhalada nova no peito. Comecei a seguir Mariana discretamente quando ela saía. Descobri que pelo menos 2 vezes por semana ela ia para Cosmos, para um apartamento pequeno num conjunto habitacional. Através da janela consegui ver quando a porta se abriu. Era ele, Roberto. E com ele, um rapaz alto que devia ser Marcelo. Contratei um investigador particular, um ex-policial que um cliente meu indicou. Paguei R$2.000 para ele descobrir tudo o que pudesse em uma semana. O relatório que ele me entregou era devastador. Mariana mantinha esse relacionamento paralelo há mais de 30 anos. Ela conheceu Roberto antes de me conhecer, mas por alguma razão, escolheu se casar comigo. Porém, nunca terminou com ele. Quando ficou grávida pela primeira vez, há 33 anos, ela não sabia de quem era o bebê. Fez o pré-natal comigo, mas manteve Roberto informado de tudo. Quando Rafael nasceu, ela conseguiu de alguma forma fazer um teste de DNA sem eu saber. O resultado mostrou que Rafael era meu filho mesmo. Mas 2 anos depois, ela engravidou de novo. Dessa vez, o bebê era de Roberto. Ela contou para ele, e juntos decidiram esconder a gravidez de mim. Mariana fingiu que tinha engordado por descuido, usava roupas largas. Quando estava de 7 meses, inventou que precisava cuidar da mãe dela em Duque de Caxias por 2 meses. Eu, ingênuo, deixei. Mandava dinheiro toda semana para ela, acreditando que estava ajudando minha sogra doente. Na verdade, Mariana estava morando com Roberto, grávida do filho dos 2. Marcelo nasceu. Ela registrou no nome dele. Mariana voltou para casa após os 2 meses, mais magra, dizendo que tinha feito dieta. Eu não desconfiei de nada. Estava focado demais em trabalhar, em construir nossa casa, em dar uma vida melhor para nossa família. 3 anos depois, ela engravidou de novo. Dessa vez, era minha filha, Júlia. O teste de DNA confirmou, mas Mariana manteve Roberto informado de tudo, como se ele também fosse pai. E então, quando Júlia tinha 1 ano de idade, Mariana engravidou novamente. Mais uma vez de Roberto, e mais uma vez, ela escondeu de mim.
Dessa vez usou a desculpa de que precisava fazer um tratamento médico em São Paulo, ficou 4 meses fora. Letícia nasceu lá, registrada por Roberto. Nos anos seguintes, Mariana desenvolveu uma rotina perfeita de mentiras. Dividia seu tempo entre as duas famílias. Comigo e nossos 2 filhos em Bangu. Com Roberto e os 2 filhos deles em Cosmos. Ela trabalhava de verdade na loja de roupas. Mas nos dias de folga, em vez de estar com amigas como dizia, estava com a outra família. Nos fins de semana que eu pegava obra extra e ficava fora o dia inteiro, ela ia para Cosmos passar o dia com eles. As viagens que ela fazia 2 vezes por ano para visitar parentes no interior. Mentira. Era tempo exclusivo com Roberto e os filhos. O investigador me mostrou fotos recentes. Mariana no apartamento de Roberto cozinhando. Mariana brincando com uma criança pequena, provavelmente neta de Roberto e dela. Mariana beijando Roberto na porta do supermercado onde ele trabalhava. 30 anos. Durante 30 anos minha esposa viveu 2 vidas completamente separadas. 2 maridos, 2 casas, 4 filhos. E nenhum dos 2 homens sabia da existência do outro. Até agora. Sentei na sala de casa tarde da noite, com todos aqueles documentos espalhados na mesa. Fotos, relatórios, comprovantes. A evidência de 3 décadas de mentira estava ali, documentada, irrefutável. Minha primeira reação foi de raiva pura. Queria confrontar Mariana imediatamente, jogar tudo na cara dela, expulsar ela de casa. Queria ligar para Roberto e contar que ele também era corno, que dividiu a mulher comigo por 30 anos. Mas respirei fundo. Raiva sem planejamento só ia fazer eu perder o controle da situação. Eu precisava agir com inteligência, não com emoção. Pensei em simplesmente pedir o divórcio. Mas isso seria fácil demais para ela. 30 anos de mentira não podiam ser resolvidos com uma assinatura de papel. Ela precisava sentir o peso do que fez. Foi então que tive a ideia. Uma ideia que era cruel, talvez até vingativa, mas parecia justa para a proporção da traição que eu havia sofrido. Meu aniversário de 59 anos estava chegando em 4 meses. Todo ano fazíamos uma festa grande em casa, com churrasco, família, amigos. Era tradição. E Mariana sempre organizava tudo. Adorava ser a anfitriã perfeita. Esse ano seria diferente. Procurei um advogado especializado em direito de família. Expliquei a situação completa, mostrei todas as provas. Ele ficou chocado com a história, mas imediatamente começou a trabalhar no meu caso. Osvaldo, você tem provas suficientes para um divórcio sem contestação. Ela não vai conseguir pedir pensão, não vai ficar com metade de nada. Isso é adultério prolongado e comprovado. Eu sei, mas não quero só o divórcio. Quero justiça. Explicamos meu plano para ele. O advogado hesitou no início, mas depois concordou que era tecnicamente legal, apenas moralmente questionável. Nos meses seguintes, continuei vivendo normalmente com Mariana. Acordava cedo, ia trabalhar, voltava para casa, jantava com ela, assistia televisão, dormia na mesma cama. Fazia amor com ela quando ela queria, beijava ela quando saía de casa. Mas por dentro, eu estava morto. Cada gesto de carinho era teatro. Cada eu te amo era mentira. Eu estava apenas representando o papel de marido fiel enquanto preparava tudo nos bastidores. Contratei um detetive para rastrear a rotina completa de Roberto. Descobri onde ele trabalhava, quais dias ele folga, onde ele costumava ir. Precisava conhecer o inimigo. Através de um conhecido que conhecia alguém que trabalhava no mesmo supermercado, consegui o telefone pessoal de Roberto. Mas não liguei ainda. Não era a hora. Também investiguei os filhos de Mariana com Roberto. Marcelo trabalhava como motorista de aplicativo. Letícia era professora de educação infantil numa escola municipal. Ambos moravam ainda com o pai em Cosmos. Rafael e Júlia, meus filhos de verdade, não desconfiavam de nada. Continuavam suas vidas normalmente. Rafael tocando a empreiteira comigo, Júlia dando aula numa escola particular em Realengo. Eu me sentia culpado por não contar para eles, mas precisava esperar o momento certo. Eles iam descobrir tudo junto com todo mundo. Comecei a transferir discretamente os bens que estavam em nome conjunto para apenas meu nome.
A casa, graças a Deus, já estava registrada só no meu CPF desde que construí. A van da empreiteira também. Mas tínhamos uma poupança conjunta no banco que precisei esvaziar e transferir para uma conta nova que Mariana não conhecia. Isso levou 3 meses de movimentações pequenas que não chamassem atenção. Faltando 3 semanas para meu aniversário, Mariana começou os preparativos da festa como sempre fazia. Osvaldo, vamos fazer aquela picanha que você gosta? E chamamos todo mundo, seus irmãos, meus primos, os amigos da obra? Claro, amor. Você organiza como sempre. Mas esse ano eu quero fazer diferente. Diferente como? Quero fazer uma surpresa para você. Algo especial. Você merece depois de tantos anos me aguentando. Sorri para ela. O sorriso mais falso que já dei na vida. Ela ficou emocionada. Ah, Osvaldo, você não precisava. Preciso sim. Você é tudo para mim. A mentira saiu fácil da minha boca agora. Afinal, eu tinha aprendido com a melhor. 2 dias depois, quando Mariana estava trabalhando, peguei o telefone e liguei para Roberto. Alô? Roberto Ferreira da Silva. Sim, quem fala? Meu nome é Osvaldo Nunes. Você não me conhece, mas eu conheço você muito bem. Preciso falar com você urgentemente. É sobre Mariana. Silêncio do outro lado. Um silêncio pesado, carregado. Quem é Mariana? Ele tentou fingir, mas a voz dele tremeu. Não finge comigo, Roberto. Mariana Costa Nunes, minha esposa, e sua também, aparentemente. Mais silêncio. Depois um suspiro longo. Como você descobriu? Isso não importa agora. Importa que nós dois fomos enganados por 30 anos. E chegou a hora dela pagar por isso. O que você quer? Justiça. E eu preciso da sua ajuda. Marcamos um encontro num boteco discreto em Padre Miguel, meio caminho entre Bangu e Cosmos. Era uma quinta-feira à tarde. Eu faltei na obra pela primeira vez em anos. Disse para Rafael que tinha reunião com cliente. Roberto chegou pontualmente às 3 horas da tarde. Era um homem de estatura média, cabelos grisalhos, barriga saliente. Usava o uniforme do supermercado. Devia ter vindo direto do trabalho. Sentamos numa mesa no canto do boteco vazio. Pedi 2 cervejas. Nenhum de nós tocou no copo. Então você é o Osvaldo, ele disse, me encarando. Não havia raiva no olhar dele, apenas cansaço. Durante todos esses anos, às vezes eu me perguntava como você seria. Você sabia de mim? Sempre soube. Desde o começo. Mariana nunca me enganou sobre sua existência. Ela deixou claro que era casada com você, que tinham filhos juntos. Mas disse que não te amava mais, que ia se separar em breve. E você acreditou nisso por 30 anos? Roberto deu um sorriso amargo. Acreditei, porque quis acreditar, porque amava ela. Ainda amo mesmo sabendo que é errado. Senti algo estranho. Não era raiva dele, era quase pena. Nós dois éramos vítimas da mesma mulher. Ela tinha filho seu quando nos conhecemos? Perguntei. Não. Marcelo veio depois. Mariana engravidou dele quando já estava casada com você. Ela me contou, fez teste de DNA, confirmou que era meu. Eu fiquei feliz. Achei que finalmente ela ia te deixar e ficar comigo de verdade. Mas ela não deixou. Não. Arrumou 1000 desculpas. Que você ia sofrer muito, que os filhos precisavam do pai, que não era o momento certo, sempre empurrando para frente. E você continuou com ela. Continuei. Montamos uma vida separada. Ela vinha me visitar, criamos Marcelo juntos mesmo ele não morando com a gente tempo integral. Depois veio Letícia, e eu continuei esperando que ela escolhesse ficar comigo. Roberto, posso te fazer uma pergunta pessoal? Depois de tudo isso, não sei o que seria pessoal demais. Você é feliz com essa situação? Dividir ela com outro homem? Ter filhos que mal te conhecem? Viver nas sobras da vida dela? Ele ficou em silêncio por um longo tempo. Roberto finalmente falou, a voz embargada. Feliz? Não. Nunca fui. Mas me acostumei com as migalhas. É patético, eu sei. Mas quando você ama alguém de verdade, aceita o que ela pode te dar, mesmo que seja pouco. Ele tomou um gole da cerveja.
Marcelo me pergunta até hoje por que a mãe nunca mora com a gente direito. Criei uma história de que ela tem problema de saúde, que precisa de tratamento especial em outro lugar. Letícia nem conhece a verdade toda. Acha que eu e Mariana somos separados, mas mantemos contato pelos filhos. Seus filhos não desconfiam que ela tem outra família? Desconfiam, mas não perguntam. E eu não conto. É mais fácil viver na mentira confortável do que enfrentar a verdade dolorosa. Entendi perfeitamente o que ele queria dizer. Eu mesmo tinha feito isso durante anos. Roberto, tenho uma proposta para você. Uma forma de finalmente acabar com essa mentira toda. Mas vai exigir coragem da sua parte. O que você quer? Expliquei meu plano completo. A cada detalhe que eu revelava, via o rosto dele mudar. Surpresa, hesitação e então lentamente uma determinação sombria. Isso vai destruir ela publicamente. Roberto disse quando terminei. Ela merece? Depois de 30 anos mentindo para nós dois? Depois de usar nossos sentimentos, nosso trabalho, nosso dinheiro, nosso tempo? Roberto passou a mão pelo rosto cansado. Ela merece. Deus me perdoe. Mas ela merece. Então você aceita participar? Ele estendeu a mão através da mesa. Aceito. Pelos nossos filhos que cresceram sem saber a verdade. Por nós dois que desperdiçamos décadas da nossa vida. Ela precisa pagar. Apertei a mão dele. Era estranho fazer aliança com o amante da minha esposa. Mas a vida às vezes coloca você em situações impossíveis. Nas 2 semanas seguintes, Roberto e eu nos encontramos mais 3 vezes para acertar cada detalhe do plano. Comunicávamos por um aplicativo de mensagens que depois apagava automaticamente as conversas. Não podíamos deixar rastros. No dia da festa, você chega com Marcelo e Letícia exatamente às 4 horas da tarde. Eu instruí. A churrasqueira vai estar cheia de gente. Todo mundo bebendo, conversando. O momento perfeito. E se Mariana tentar nos impedir de entrar? Ela não vai ter tempo. Você entra direto para o quintal pelos fundos, pelo portão lateral que vou deixar aberto. Quando ela te ver, já vai ser tarde demais. Roberto assentiu. E os meus filhos? Eles vão descobrir tudo na frente de todo mundo? Vai ser difícil para eles. Mas é a única forma de garantir que a verdade não seja distorcida depois. Precisa ser público, precisa ser irrefutável. Marcelo vai ficar arrasado. Ele sempre acreditou que a mãe era uma mulher íntegra que só tinha se separado de mim por questões pessoais. Rafael e Júlia também vão sofrer. Mas eles merecem saber quem a mãe deles realmente é. Preparei tudo nos mínimos detalhes. Contratei um cinegrafista profissional, dizendo que queria registrar minha festa de aniversário. Na verdade, eu precisava de tudo filmado para ter prova do que ia acontecer. Também avisei meu advogado para estar de prontidão. No momento que a festa terminasse, ele iria entrar com o pedido de divórcio litigioso, anexando todas as provas de adultério e bigamia de fato. Comprei uma caixa de presente, elegante, embrulhada em papel dourado com uma fita vermelha. Dentro coloquei uma cópia de todos os documentos que o investigador tinha reunido. Fotos dela com Roberto, certidões de nascimento de Marcelo e Letícia, extratos bancários mostrando transferências que ela fazia para a conta dele, mensagens impressas. Na noite anterior ao meu aniversário, Mariana estava agitada preparando os últimos detalhes da festa. Osvaldo, você conferiu se encomendou gelo suficiente? São 50 pessoas. Vai precisar de muito gelo. Já está tudo certo, amor. Relaxa. Ela veio me abraçar por trás enquanto eu assistia o jornal. Estou tão feliz que você quis fazer uma festa grande esse ano. Fazia tempo que não reuníamos todo mundo. Vai ser uma festa inesquecível, eu disse sem tirar os olhos da televisão. Convidou seus irmãos? Todos confirmaram presença. E aquele seu amigo de infância, o Ademir? Vem também. Ela beijou minha nuca. Você está diferente ultimamente. Mais carinhoso, mais presente. Gostei dessa mudança. Quis rir da ironia. Eu estava diferente, sim. Estava representando o papel de marido apaixonado enquanto preparava a maior vingança da minha vida. É que percebi que preciso valorizar mais o que tenho, eu disse. Mais uma mentira na pilha de mentiras que tinham se tornado nossa relação.
Aquela noite, deitado na cama ao lado dela, fiquei pensando em tudo. Em como tinha sido ingênuo. Em como tinha trabalhado que nem um condenado durante 30 anos para sustentar uma família, sem saber que estava sustentando duas. Pensava no dinheiro que Mariana desviou ao longo dos anos para ajudar Roberto. Nas vezes que ela disse que o dinheiro tinha acabado mais rápido que o normal, que precisava de mais para o mercado, para as contas da casa. Quanto disso foi para a outra família? Pensava nas noites que passei sozinho porque ela estava visitando a mãe doente. Quantas dessas noites ela passou na cama com ele? Acordei às 5:30 da manhã do dia do meu aniversário de 59 anos. Mariana ainda dormia. Levantei em silêncio. Fui até a cozinha, preparei um café forte. Sentei na varanda dos fundos, olhando o quintal onde dali a algumas horas aconteceria o que eu tinha planejado meticulosamente. O churrasqueira estava limpa, pronta. As mesas e cadeiras de plástico já estavam arrumadas desde ontem à noite. O sol nasceu devagar, tingindo o céu de laranja e rosa. Era um dia bonito, quente, mas com uma brisa agradável. Perfeito para uma festa. Rafael chegou cedo para ajudar com o churrasco. E aí, pai, 59 anos. Está se sentindo velho? Mais experiente, eu disse, abraçando meu filho. Olhei para ele e senti uma pontada de culpa. Ele ia descobrir hoje que sua mãe não era quem ele pensava que era. Isso ia destruí-lo. Cadê a mamãe? Dormindo ainda. Ela ficou até tarde organizando as coisas. Júlia chegou por volta das 10 horas com o marido e as duas filhas pequenas. Feliz aniversário, paizinho. Ela me abraçou apertado. Obrigado, minha filha. Onde está a vovó? Se arrumando. Você conhece sua mãe, quer estar impecável para a festa. As horas se arrastaram. 12:00, 1h, 2h. Os convidados começaram a chegar. Meus irmãos, primos, amigos da construção civil, vizinhos, gente da igreja. A churrasqueira encheu rapidamente. Mariana estava radiante. Usava um vestido azul florido novo. Tinha ido ao salão de beleza ontem. Circulava entre os convidados, oferecendo bebidas, conversando, rindo. A anfitriã perfeita. Às 3h45, recebi uma mensagem de Roberto. Estamos chegando. 10 minutos. Eram exatamente 4h da tarde, quando vi o carro de Roberto parar na rua, alguns metros depois da entrada principal da minha casa. Ele saiu do banco do motorista. Do banco de trás saíram um rapaz alto, que devia ser Marcelo, e uma moça morena, Letícia. Os três ficaram parados na calçada por alguns segundos, claramente nervosos. Roberto olhou para mim através do portão. Fiz um sinal discreto com a cabeça. Eles caminharam em direção ao portão lateral que eu tinha deixado aberto propositalmente. Esse portão dava direto para o quintal, onde toda a festa acontecia. Mariana estava de costas para o portão, conversando com minha cunhada. Não viu quando os três entraram, mas outras pessoas viram. As conversas começaram a diminuir de volume. As pessoas olhavam curiosas para os três estranhos que tinham acabado de entrar sem ser anunciados. Rafael, que estava na churrasqueira, franziu a testa. Pai, quem são aquelas pessoas? Convidados meus, respondi calmamente. Foi quando Mariana se virou. Ela tinha um copo de refrigerante na mão. Quando seus olhos encontraram Roberto parado ali no meio do quintal, o copo escorregou dos seus dedos e caiu no chão, espatifando-se. O barulho do vidro quebrando fez todo mundo parar de conversar. Silêncio absoluto caiu sobre a festa. Mariana ficou branca. Completamente branca. Como se todo o sangue tivesse drenado do rosto dela num segundo. Ela começou a tremer. Roberto. A voz dela saiu num fio quase inaudível. Mas eu estava perto o suficiente para ouvir. E a expressão no rosto dela confirmava tudo. Pânico absoluto. Roberto deu um passo à frente. Marcelo e Letícia o seguiram confusos, sem entender o que estava acontecendo. Caminhei até o centro do quintal e peguei um garfo, batendo no meu copo de cerveja para chamar atenção. O tinido metálico ecoou no silêncio. Pessoal, posso ter a atenção de todos, por favor? Os 50 convidados me olharam.
Mariana estava paralisada, ainda encarando Roberto como se estivesse vendo um fantasma. Primeiro, quero agradecer a presença de todos aqui na minha festa de 59 anos. Significa muito para mim ter meus amigos e família reunidos. Algumas pessoas bateram palma educadamente. Mas hoje não é apenas uma celebração. É também um dia de verdades. Verdades que foram escondidas durante tempo demais. Mariana finalmente reagiu. Ela deu um passo na minha direção. Osvaldo, o que você está fazendo? Ignorei ela. Minha esposa, Mariana, tem sido uma companheira maravilhosa durante esses 33 anos de casamento. Ou pelo menos era isso que eu pensava. Osvaldo, para com isso. A voz dela estava subindo, entrando em pânico. Acontece que recentemente descobri algo interessante. Mariana não é apenas minha esposa. Ela também é esposa desse homem aqui. Apontei para Roberto. Burburinho explodiu entre os convidados. Rafael largou o espeto que estava segurando. Júlia levou a mão à boca. Isso é mentira! Mariana gritou. Osvaldo enlouqueceu? Esse homem é o Roberto Ferreira da Silva. Eu continuei calmamente. Gerente de supermercado, 58 anos, e pai de 2 dos seus filhos. O burburinho virou gritaria. Meus irmãos se levantaram das cadeiras. Os amigos me olhavam chocados. Pai, do que você está falando? Rafael veio na minha direção, vermelho de raiva e confusão. Rafael, Júlia, venham aqui, por favor. Chamei meus 2 filhos para perto de mim. Eles vieram, ambos com expressões de choque e confusão. Mariana tentou se aproximar também, mas Roberto, surpreendentemente, a segurou pelo braço. Não, Mariana. Você vai ficar aqui e deixar ele falar. Você nos deve isso. Ela tentou se soltar, mas Roberto segurou firme. Marcelo e Letícia olhavam para a mãe com expressões de horror crescente, começando a entender que algo muito errado estava acontecendo. Rafael, Júlia. Comecei, minha voz firme apesar do coração acelerado. Durante 30 anos, sua mãe manteve uma segunda família. Ela dividia o tempo dela entre nossa casa aqui em Bangu e outro lar em Cosmos. Isso não pode ser verdade, Júlia sussurrou, lágrimas já começando a escorrer. É verdade. E a prova está bem aqui. Fiz sinal para Marcelo e Letícia se aproximarem. Estes são Marcelo e Letícia Ferreira, seus meio-irmãos, filhos da sua mãe com Roberto. Marcelo estava atordoado. Mãe, ele está mentindo, né? Fala que ele está mentindo. Mariana não respondeu. Ela apenas chorava silenciosamente, ainda segura por Roberto. Rafael se virou para a mãe. Mãe, responde. Isso é verdade? Ela tentou falar, mas apenas soluços saíram. Vou tomar o silêncio dela como confirmação, eu disse. Mas se vocês precisam de mais provas... Peguei a caixa de presente que estava em cima da mesa principal. Mariana, este é meu presente de aniversário para você. Caminhei até ela e estendi a caixa. Ela olhou para a caixa como se fosse uma cobra venenosa. Pode abrir. Tenho certeza que vai adorar. Com mãos tremendo violentamente, Mariana pegou a caixa. Roberto a soltou. Ela rasgou o papel dourado com movimentos descoordenados. Dentro estava uma pasta transparente. Ela abriu. A primeira coisa que viu foi uma foto ampliada dela mesma, grávida, ao lado de Roberto. A foto que eu tinha encontrado no celular dela. Ela deixou a foto cair no chão. Pegou o próximo documento. Certidão de nascimento de Marcelo Ferreira da Silva. Mãe, Mariana Costa Silva. Pai, Roberto Ferreira da Silva. Outro documento. Certidão de nascimento de Letícia Ferreira da Silva. Mesmos pais. Extratos bancários mostrando transferências dela para a conta de Roberto. Centenas de transferências ao longo dos anos. Milhares de reais do nosso dinheiro. Do dinheiro que eu suava para ganhar. Indo para sustentar a outra família. Mensagens impressas. Conversas íntimas entre ela e Roberto. Fotos dos dois juntos em datas recentes. Comprovantes de viagens que ela tinha dito serem para visitar parentes, mas que, na verdade, eram férias com Roberto. Um relatório completo do investigador particular, detalhando cada ida dela para Cosmos nos últimos 6 meses.
Mariana caiu de joelhos no chão, ainda segurando os papéis. Os documentos se espalharam ao redor dela como folhas de outono. 30 anos, Mariana. Minha voz saiu mais emocionada do que eu queria. 30 anos você me fez de idiota. Me fez acreditar que tínhamos uma família de verdade, um casamento de verdade. Enquanto isso, você estava construindo outra vida com outro homem. Rafael pegou uma das certidões de nascimento do chão. Leu, releu. Olhou para Marcelo. Você é meu irmão? Marcelo, com lágrimas nos olhos, apenas assentiu. Júlia entrou em colapso. Ela começou a gritar, um grito agudo e primitivo de dor pura. Seu marido correu para segurá-la, mas ela o empurrou, caindo de joelhos ao lado da mãe. Como você pôde? Como você pôde fazer isso com a gente? Júlia socava o chão com os punhos. Eu te admirava. Eu queria ser como você. E você é isso? Uma mentirosa? Uma traidora? Mariana tentou tocar a filha, mas Júlia se afastou com nojo. Não encosta em mim. Rafael estava mais contido, mas a dor no rosto dele era visível. Ele olhou para mim. Pai, você sabia disso há quanto tempo? 1 ano. Descobri por acaso. E passei esse ano investigando, juntando provas, me preparando para este momento. 1 ano. A voz dele estava carregada de mágoa. Você sabia há 1 ano e não contou para mim? Para a Júlia? Eu precisava ter certeza. Precisava ter provas irrefutáveis. E precisava fazer isso do jeito certo. Meu irmão mais velho, João, se aproximou. Osvaldo, isso é sério. Tudo isso é verdade. Cada palavra, cada documento naquela caixa é real e verificável. Os convidados estavam em choque total. Algumas mulheres choravam. Os homens conversavam entre si em voz baixa, incrédulos. Ninguém sabia o que fazer, se ficava ou se ia embora. Roberto finalmente soltou Mariana completamente e se virou para os próprios filhos. Marcelo estava abraçado com Letícia, ambos chorando. Filho, filha, eu sinto muito. Sinto muito vocês terem que descobrir assim. Mas eu também fui enganado. Durante todos esses anos, sua mãe me disse que era separada do Osvaldo, que o casamento tinha acabado. Eu não sabia que ela ainda vivia com ele como esposa. Marcelo olhou para o pai com uma mistura de raiva e confusão. Como assim você não sabia? Como você ficou com a mãe durante 30 anos sem saber que ela tinha outra família? Porque eu acreditei nas mentiras dela, assim como Osvaldo acreditou. Ela era boa em mentir. Muito boa. Roberto passou a mão pelo cabelo grisalho. Ela vinha me visitar 2, 3 vezes por semana. Dizia que não podia morar comigo porque tinha questões financeiras a resolver com o ex-marido, propriedades para dividir, que precisava ir devagar para não perder dinheiro. E você acreditou nisso por 30 anos. Letícia gritou. Eu amava ela. Quando você ama, você quer acreditar. Um dos meus amigos da obra, o Paulinho, se levantou. Osvaldo, você quer que a gente vá embora? Isso parece uma situação particular. Não, eu disse firmemente. Eu quero que todos fiquem. Quero que todos sejam testemunhas. Porque durante 30 anos essa mulher viveu de aparências, de reputação falsa. Ela era a esposa perfeita, a mãe dedicada, a mulher íntegra da igreja. Tudo mentira. E eu quero que todos saibam quem ela realmente é. Mariana finalmente encontrou a voz. Ela se levantou do chão, cambaleando. O rosto dela estava destruído. Maquiagem borrada pelas lágrimas, olhos vermelhos e inchados. Osvaldo, eu posso explicar. Explicar o quê? Minha voz saiu como um chicote. Que você casou comigo, mas continuou com o Roberto. Que teve filhos com ele enquanto criava nossos filhos. Que gastou o dinheiro que eu ralava para ganhar sustentando outra família. Que mentiu para mim todos os dias durante 30 anos. O que exatamente você vai explicar, Mariana? Eu amava vocês dois. Ela gritou desesperada. Eu amava você e amava o Roberto. Não conseguia escolher. Então você decidiu ficar com os dois às nossas custas. Eu disse, minha voz perigosamente baixa. Decidiu que podia ter tudo. 2 famílias, 2 homens, 4 filhos. Enquanto nós dois trabalhávamos feito escravos achando que estávamos sustentando nossas famílias.
Rafael se virou para a mãe. Como você conseguiu? Como conseguiu mentir para todo mundo o tempo todo? Mariana enxugou o rosto com as costas da mão. Eu organizava tudo. Tinha uma agenda, cronogramas. Quando estava com vocês, estava 100% presente. Quando estava com Roberto e as crianças, também estava presente. Ninguém ficou sem atenção, sem carinho. Sem carinho? Júlia avançou na mãe, mas o marido dela assegurou. Você acha que isso é carinho? Mentir para seus filhos a vida inteira? Me fazer acreditar que tinha uma família normal enquanto você tinha outra família em outra casa? Não era assim, Mariana soluçou. Eu amava todos vocês, cada um dos meus filhos, os 2 homens da minha vida. Eu só não conseguia escolher, não conseguia magoar ninguém. Meu cunhado, marido da minha irmã, deu uma risada amarga. Então você preferiu magoar todo mundo de uma vez no final. Muito inteligente. Mariana se virou para mim, os olhos suplicantes. Osvaldo, por favor. Podemos conversar em particular? Não assim, não na frente de todo mundo. Não. Você perdeu o direito à privacidade quando decidiu viver essa mentira publicamente. Durante 30 anos você se exibiu como a esposa perfeita na frente dessas mesmas pessoas. Agora elas vão ver quem você realmente é. Um dos irmãos de Roberto tinha chegado também, atraído pelo alvoroço. Ele olhou para Mariana com desprezo absoluto. Roberto, meu irmão, você merecia coisa melhor que essa mulher. Dona Célia, nossa vizinha há 25 anos, se levantou cambaleando, claramente afetada. Mariana, eu não acredito. Quantas vezes eu te vi saindo de casa com mala dizendo que ia cuidar da sua mãe doente? Você estava indo para o outro homem? Mariana não respondeu. Quantas vezes você me pediu para receber encomenda para você porque não ia estar em casa? Quantas vezes eu menti para o Osvaldo dizendo que você tinha ido no mercado quando, na verdade, eu nem sabia onde você estava? Célia, eu sinto muito por ter te usado assim. Usou? Dona Célia estava furiosa agora. Você me transformou em cúmplice das suas mentiras. Me fez mentir para um homem honesto que só trabalhava para sustentar a família. Outras pessoas começaram a se manifestar. Uma prima de Mariana se levantou. Você sempre foi considerada exemplo na família. Todas nós te admirávamos. Mulher forte, independente, que conseguia equilibrar casa, trabalho, filhos. E era tudo fingimento? Não era fingimento. Mariana tentou se defender. Eu realmente fazia tudo isso. Eu realmente cuidava das casas, dos filhos, das casas, meu irmão João enfatizou. No plural. Enquanto o Osvaldo pensava que você estava cuidando da casa dele, da família dele. Roberto, que tinha ficado quieto, finalmente falou de novo. Mariana, durante todos esses anos, quantas vezes você disse que me amava? Que eu era o amor da sua vida? Ela olhou para ele, mas não respondeu. Quantas vezes você fez amor comigo e depois foi para a cama com ele? Quantas vezes você comemorou aniversário, Natal, Ano Novo com as 2 famílias no mesmo dia? Fui até a mesa onde tinha guardado mais documentos. Peguei uma pasta grossa. Já que estamos revelando tudo, vamos ser completamente transparentes. Abri a pasta e comecei a ler. Nesses últimos 10 anos, Mariana transferiu para a conta de Roberto um total de R$187 mil. Dinheiro que saiu da nossa conta conjunta. Dinheiro que era para ser usado na nossa família. Rafael ficou pálido. R$187 mil. Isso mesmo. O que daria para ter comprado 2 apartamentos pequenos para vocês, meus filhos, para ter investido na empreiteira, para ter dado uma vida melhor para todos nós. Mas foi usado para sustentar a outra família. Mostrei os extratos. Aqui, 15 de março de 2015. Transferência de R$2 mil. Mariana, você lembra o que me disse nesse dia? Que sua irmã estava com problemas e você precisava ajudar. Ela estava muda. Sem defesa. 23 de julho de 2016. R$3 mil. Você disse que ia fazer um tratamento dentário especial. Continuei folheando. Dezembro de 2017, R$5 mil. Você disse que era para comprar presentes de Natal para toda a família. Mas os presentes que recebemos foram simples.
Onde foi o resto do dinheiro, Mariana? Roberto baixou a cabeça. Foi para nós. Para pagar o aluguel do apartamento, escola das crianças, médico. Então você sabia que esse dinheiro vinha dela. Eu disse. Sabia. Mas ela dizia que era o dinheiro dela, do trabalho dela na loja. A loja onde ela ganhava R$ 2.000 por mês e conseguia transferir às vezes 5.000 de uma vez. Você nunca questionou de onde vinha tanto dinheiro? Roberto não respondeu. Peguei outro documento. Vamos fazer as contas completas então. 30 anos de casamento. Vamos supor que durante esse tempo todo Mariana passou em média 3 dias por semana com Roberto e a família dele. 3 dias das 72 horas semanais. Isso dá aproximadamente 4.600 dias. Deixei o número pesar no ar. 4.600 dias que ela passou com a outra família. 4.600 dias que ela não estava realmente conosco, mesmo quando estava fisicamente presente. Júlia estava soluçando nos braços do marido. Rafael tinha se afastado de todo mundo, encostado na parede, olhando para o nada. E tem mais. Mariana, você lembra quando Rafael fez 10 anos e teve aquela festa surpresa que você organizou? Ela não respondeu. Foi no dia 23 de maio de 2006. Você lembra o que fez 2 dias antes? Silêncio. Deixa eu refrescar sua memória. Peguei uma foto da pasta. Dia 21 de maio de 2006, você estava em Cosmos comemorando os 7 anos de Marcelo. Mesma semana, 2 filhos fazendo aniversário, 2 pais diferentes, e você correndo de uma festa para outra. Marcelo pegou a foto da minha mão. Era dele de criança, soprando velhinhas de um bolo com Mariana e Roberto ao lado sorrindo. Mãe! A voz dele estava quebrada. Você ia na minha festa e 2 dias depois ia na festa do Rafael e agia como se nada fosse? Marcelo, filho, eu amava você tanto quanto amava o Rafael. Eu nunca negligenciei nenhum de vocês. Mas você mentiu para todos nós. Ele jogou a foto no chão. Minha vida inteira é uma mentira. Letícia, que tinha ficado mais quieta que os outros, finalmente falou. Sua voz era baixa, mas firme. Mãe, quantas vezes você perdeu eventos importantes da minha vida porque estava com a outra família? Mariana tentou se aproximar da filha, mas Letícia se afastou. Responde. Quantas vezes você faltou na minha apresentação da escola? Quantas vezes você não estava lá quando eu precisava porque estava aqui em Bangu, fingindo ser a mãe perfeita do Rafael e da Júlia? Letícia, eu sempre tentei equilibrar. Equilibrar? A voz de Letícia subiu. Você não estava equilibrando nada. Você estava dividindo. Me dividindo. Dividindo o Marcelo. Dividindo seu tempo, sua atenção, seu amor. E nenhum de nós era suficiente porque você sempre tinha outra família esperando. Júlia se juntou, as 2 meio-irmãs de pé, olhando para a mãe. Sabe o que é pior? Nós 2 crescemos sentindo que tinha algo errado, mas nunca conseguimos identificar o quê. Eu sempre senti que minha mãe estava distante às vezes, ausente mesmo quando estava presente. Eu também. Letícia concordou, olhando para Júlia. Sempre tive a sensação de que minha mãe tinha outra vida. Meu pai dizia que era porque ela tinha problemas de saúde, que precisava de tratamento especial. Mas eu sabia que tinha algo mais. As 2 mulheres se olharam. Havia dor nos olhos de ambas, mas também um reconhecimento mútuo. Elas eram vítimas da mesma mentira. Júlia estendeu a mão hesitante. Letícia a pegou. E ali, no meio do meu quintal, na frente de 50 testemunhas chocadas, 2 irmãs que não sabiam que eram irmãs até meia hora atrás, se abraçaram e choraram juntas. Rafael observava a cena, claramente emocionado. Ele olhou para Marcelo, que estava encostado na parede, os braços cruzados, tentando parecer forte, mas falhando miseravelmente. Meu filho mais velho caminhou até o meio-irmão. Marcelo. Marcelo olhou para ele, tenso. Eu não te conheço. Não sei nada sobre você. Mas nenhum de nós 2 pediu para nascer nessa bagunça. Rafael estendeu a mão. Nossos pais nos ferram, mas não precisamos ser inimigos. Marcelo olhou para a mão estendida por um longo momento. Então, em vez de apertar,
Ele puxou Rafael para um abraço apertado. Ambos choraram no ombro um do outro. Mariana assistia seus 4 filhos se consolando, unidos na dor que ela causou. As lágrimas escorriam sem parar pelo rosto dela. Minha irmã, Clara, se aproximou de mim. Osvaldo, o que você vai fazer agora? Vou me divorciar dela. Meu advogado já está com todos os documentos prontos. Segunda-feira de manhã entramos com o processo. E a casa? É minha. Está registrada só no meu nome desde que construí. Ela não tem direito legal a nada. Roberto também se aproximou. Estávamos lado a lado agora, os 2 homens que tinham sido enganados pela mesma mulher. Osvaldo, eu também vou terminar com ela. Definitivamente dessa vez. Você disse dessa vez. Quantas vezes você tentou terminar antes? Roberto deu um sorriso amargo. 4 vezes nos últimos 10 anos. Mas sempre voltava. Ela me convencia de que me amava, de que ia largar você logo. Eu era fraco. Não era fraqueza, era manipulação. Ela é especialista nisso. Olhamos para Mariana, que estava sentada sozinha numa cadeira agora, o rosto escondido nas mãos. Ninguém se aproximava dela. Ela estava completamente isolada, abandonada pelos filhos, pelos 2 homens, pelos amigos. Osvaldo, meu irmão João colocou a mão no meu ombro. Você quer que a gente tire ela daqui? Acho que já foi longe demais. Não. Ela vai sair quando eu mandar. Esta é minha casa, minha festa, meu aniversário que ela arruinou com suas mentiras. Peguei o microfone que eu tinha alugado para a festa. Minha voz ecoou pelo quintal através das caixas de som. Pessoal, sei que não é isso que vocês esperavam quando vieram para um churrasco de aniversário, mas precisava ser feito assim. Precisava ser público. Porque durante 30 anos Mariana construiu uma reputação falsa. Vocês todos a conheciam como uma pessoa que ela não era. Fiz uma pausa. Agora vocês conhecem a verdade e podem fazer o que quiserem com essa informação. Mas eu pedi para vocês ficarem como testemunhas porque vou precisar de vocês. O processo de divórcio vai ser difícil. Ela pode tentar se fazer de vítima, dizer que eu estou mentindo, que estou inventando coisas. A gente vai testemunhar, Dona Célia disse alto. Eu vi tudo com meus próprios olhos. Tenho até fotos do celular que tirei sem querer de você entregando a caixa e da reação dela. Outros começaram a falar também. Eu vi os documentos. Meu amigo Paulinho disse. Certidões de nascimento, fotos, tudo. É tudo real. Eu ouvi ela admitindo. Minha cunhada acrescentou. Ela disse que amava os 2, que não conseguia escolher. Confissão explícita na frente de todo mundo. Um a um, os convidados confirmaram que testemunhariam a meu favor se necessário. Mesmo as pessoas que eram mais próximas de Mariana estavam do meu lado agora. Mariana levantou a cabeça. Seu rosto estava devastado, mas havia uma centelha de raiva nos olhos agora. Vocês são todos hipócritas. Quantos de vocês aqui nunca traíram? Quantos de vocês são perfeitos? Ninguém aqui é perfeito, Mariana, eu disse calmamente. Mas ninguém aqui viveu uma mentira de 30 anos. Ninguém aqui enganou 2 famílias inteiras. 4 filhos, 2 homens, todos os amigos e parentes. O que você fez vai além de traição. Foi uma fraude completa. Ela se levantou cambaleando. E você, Osvaldo? Você é tão santo assim? Nunca mentiu? Nunca fez nada errado? Claro que já menti. Já fiz coisas erradas, mas nunca na escala que você fez. Nunca de forma tão calculada, tão prolongada, tão destrutiva. Você está amando isso, não está? Ela avançou na minha direção, o dedo em riste. Está adorando me humilhar na frente de todo mundo. Se sente poderoso agora? Não me sinto poderoso. Me sinto traído, usado, roubado de 30 anos da minha vida que dediquei a uma mentira. Roberto interveio. Mariana, para. Você já perdeu? Aceita. Ela se virou para ele. E você? Vai fingir que é vítima também? Você sabia que eu era casada. Você escolheu ficar comigo mesmo sabendo. Você me disse que estava separada. Roberto explodiu. Me disse que o casamento tinha acabado, que era só questão de assinar papéis. Durante 30 anos você me alimentou com essa mentira.
Eu nunca disse quando ia assinar os papéis. Você assumiu. Eu assumi? Roberto estava vermelho agora. Você dizia logo a gente vai estar junto de verdade. Só preciso resolver umas questões financeiras. Não é o momento certo. Durante 30 anos você me enrolou com essas desculpas. Marcelo se aproximou do pai. Pai, vamos embora. Não vale a pena. Seu pai está certo, mãe. Letícia disse, a voz gelada. Você manipulou todo mundo. Os 2 homens, todos os seus filhos. Você é. Cuidado com o que vai falar, Mariana gritou. Você é uma mentirosa. Letícia terminou, sem se intimidar. Uma mentirosa egoísta que colocou seus desejos acima do bem-estar de todo mundo. Júlia se juntou à irmã. Pela primeira vez na vida, concordo plenamente com a Letícia. Mesmo não conhecendo ela até hoje, entendo perfeitamente o que ela passou. Porque eu passei a mesma coisa. Vocês não entendem nada. Mariana chorava de novo. Vocês não sabem como foi difícil para mim. Difícil para você? Rafael se aproximou, a voz perigosamente baixa. Quer saber o que foi difícil, mãe? Foi crescer sentindo que tinha algo errado em casa, mas não conseguir identificar o quê. Foi ver meu pai trabalhando feito um condenado enquanto você desviava dinheiro para outra família. Foi descobrir aos 33 anos que tenho 2 irmãos que eu não conhecia, porque minha mãe é uma fraude completa. Rafael, filho, por favor, não me chama de filho. Ele estava chorando agora, a raiva e a dor se misturando. Você perdeu o direito de me chamar de filho quando decidiu que eu não era suficiente. Que essa família não era suficiente. Mariana caiu de joelhos de novo, soluçando descontroladamente. Eu sinto muito. Eu sinto muito. Eu não queria machucar ninguém. Eu amava todo mundo. Eu não conseguia escolher. Então você escolheu mentir, eu disse, minha voz finalmente mostrando emoção. Durante 30 anos, toda manhã, quando você acordava ao meu lado, era uma mentira. Toda vez que você me beijava antes de sair para o trabalho, era mentira. Cada eu te amo, cada promessa, cada momento que pensamos que estávamos construindo uma vida juntos, tudo mentira. Fui até onde ela estava ajoelhada. Olhei para baixo para a mulher que eu amei por mais de 30 anos. A mulher que eu trabalhei feito um escravo para sustentar, para dar uma vida digna. Mariana, você precisa sair da minha casa. Agora. Ela levantou o rosto manchado de lágrimas. Osvaldo, essa é minha casa também. Eu morei aqui por 25 anos. A casa está registrada só no meu nome. Eu construí cada tijolo dela. Legalmente você não tem direito a nada. E moralmente você perdeu qualquer direito quando manteve uma segunda família às minhas custas. Para onde eu vou? Isso não é mais problema meu. Você tem um apartamento em Cosmos com Roberto, não tem? Ou isso também era mentira? Roberto balançou a cabeça. O apartamento é alugado, e eu não quero mais ela lá. Mariana olhou de um homem para o outro, percebendo que tinha perdido tudo. As 2 casas, os 2 homens, a confiança dos 4 filhos, a reputação, os amigos. Meus filhos. Ela olhou para Rafael e Júlia. Vocês podem me ajudar só até eu me organizar? Rafael desviou o olhar. Júlia foi mais direta. Não, mãe. Você vai ter que se virar sozinha. Assim como a gente vai ter que se virar com o trauma que você causou. Vou chamar um Uber para você, eu disse, pegando meu celular. Osvaldo, por favor, me dá mais um tempo. Deixa eu pelo menos pegar minhas coisas. Suas roupas e objetos pessoais vão estar em caixas na garagem amanhã. Pode mandar buscar. E minhas joias? As fotos de família? As joias que eu comprei para você com meu dinheiro vão ficar comigo. Vou vender e usar o dinheiro para pagar os advogados do divórcio. Quanto às fotos, pode levar as que você quiser. Mas saiba que para mim, essas fotos agora são de uma família que nunca existiu de verdade. O Uber chegou em 10 minutos. Meu irmão João e meu amigo Paulinho acompanharam Mariana até o carro, garantindo que ela realmente saísse. Antes de entrar no carro, ela se virou uma última vez. Olhou para a casa que tinha sido seu lar por um quarto de século. Olhou para os 4 filhos agrupados juntos, unidos contra ela.
Olhou para mim e para Roberto, os dois homens que ela tinha manipulado por tanto tempo. Um dia vocês vão entender, ela disse a voz fraca. Um dia vocês vão entender que o coração não escolhe, que amor não é simples, que às vezes você ama mais de uma pessoa e não consegue. Poupe-nos, Roberto interrompeu. Vai embora, Mariana, e não volta mais. Ela entrou no Uber. O carro partiu. Ficamos todos ali parados, assistindo o veículo desaparecer rua abaixo. Quando o carro virou a esquina e sumiu de vista, senti algo estranho. Não era alívio, não era felicidade, não era vitória. Era um vazio enorme, como se tivessem arrancado uma parte de mim. 33 anos de casamento não desaparecem facilmente, mesmo quando são baseados em mentira. Os convidados foram embora lentamente. Alguns me abraçaram, oferecendo palavras de apoio. Outros não sabiam o que dizer e apenas apertaram minha mão brevemente antes de sair. Dona Célia foi uma das últimas a partir. Osvaldo, se precisar de qualquer coisa, é só chamar. E se aquela mulher tentar voltar, eu vejo da minha janela e te aviso. Obrigado, Célia. Quando o último convidado foi embora, sobramos apenas eu, meus 2 filhos, e Roberto com os 2 filhos dele. 5 homens completamente perdidos tentando processar o que tinha acabado de acontecer. Pai, Rafael finalmente falou. O que a gente faz agora? Agora? Agora a gente limpa essa bagunça e tenta seguir em frente. Começamos a recolher os copos descartáveis, os pratos de papel, as garrafas vazias. Trabalhávamos em silêncio, cada um perdido em seus próprios pensamentos. Letícia e Júlia limpavam as mesas juntas, conversando baixinho. Já estavam trocando números de telefone, prometendo se manter em contato. Marcelo ajudava Rafael a apagar o carvão da churrasqueira. Eles conversavam sobre trabalho, sobre suas vidas, descobrindo que tinham mais em comum do que imaginavam. Roberto veio até mim. Osvaldo, eu não sei o que dizer. Obrigado por me incluir nisso. Por me dar a chance de finalmente encerrar essa história. Você também era vítima. Merecia saber a verdade completa. O que você vai fazer com a casa, com as coisas dela? Vou vender o que tiver valor. O resto vai para o lixo. Não quero nada que me lembre dela. Posso te fazer um pedido? Depende do pedido. As fotos. As fotos de família que têm os meus filhos. Posso ficar com elas? Sei que para você são lembrança de mentira, mas para eles são memórias de infância, mesmo que baseadas em ilusão. Pensei por um momento. Tudo bem. Vou separar as fotos que tem o Marcelo e a Letícia. Você pode levar. Obrigado. Terminamos de limpar. Eram quase 8 da noite quando acabamos. A festa que deveria ter sido uma celebração tinha se transformado em um funeral. O funeral do casamento, da família, da vida que pensávamos ter. Pai, a gente pode ficar aqui hoje? Júlia perguntou. Não quero ir para casa ainda, não quero ficar sozinha. Claro, seus quartos continuam do jeito que eram. Rafael concordou. Eu também vou ficar. A gente precisa conversar sobre muita coisa. Roberto olhou para os próprios filhos. E vocês? Marcelo e Letícia se entreolharam. A gente devia ir embora, Marcelo disse. Já causamos confusão demais. Vocês não causaram confusão nenhuma, eu disse. Vocês são vítimas tanto quanto meus filhos. Se quiserem ficar para jantar, são bem-vindos. Foi estranho, mas de alguma forma parecia certo. Os 4 filhos de Mariana, reunidos pela primeira vez de verdade, não em festas separadas, não em mentiras cuidadosamente orquestradas, mas em honestidade brutal. Pedi pizza. Sentamos todos na sala. Os 5 homens, as 2 mulheres, comendo em silêncio no início. Depois, lentamente, as conversas começaram. Marcelo contou sobre sua infância em Cosmos, sempre se perguntando por que a mãe não morava com eles tempo integral. Letícia falou sobre como se sentia rejeitada, como se não fosse boa o suficiente para a mãe querer ficar. Rafael compartilhou memórias parecidas, mas do outro lado. Eu sempre achei que minha mãe era distante. Carinhosa, mas distante. Agora entendo por quê. Metade dela sempre estava em outro lugar. Vocês têm sorte, Júlia disse olhando para Marcelo e Letícia. Vocês têm um ao outro. Cresceram juntos. Eu sempre quis ter uma irmã mais nova.
Agora descubro que tenho uma, mas perdi anos de convivência. Não perdemos, Letícia disse pegando a mão de Júlia. Começamos tarde, mas começamos certo. Sem mentiras. As duas se abraçaram de novo. Eu observava meus filhos, todos os 4, porque de alguma forma eles eram todos meus agora. Filhos da mesma tragédia, criando laços genuínos a partir das cinzas do engano. Roberto se levantou para ir embora perto das 11 da noite. Osvaldo, obrigado, por tudo. Por ser honesto comigo. Por incluir meus filhos, por não me tratar como inimigo. Você não é meu inimigo. Nunca foi. Nós dois fomos joguetes dela. Ele assentiu. Marcelo, Letícia, vocês vêm comigo ou ficam? A gente vai, pai. Marcelo disse. Mas... Ele olhou para Rafael e Júlia. A gente pode se encontrar de novo? Tipo, para conhecer melhor? Sem drama? Sem mãe no meio? Eu gostaria disso. Rafael sorriu. Um sorriso triste, mas genuíno. Sempre quis ter um irmão mais novo. Agora tenho um. Eles trocaram números, fizeram planos vagos de se encontrar para um churrasco. Só os irmãos. Quando Roberto e seus filhos foram embora, a casa ficou estranhamente silenciosa. Rafael e Júlia subiram para seus antigos quartos. Eu fiquei na sala, sentado no escuro, processando tudo o que tinha acontecido. Meu celular tocou. Era uma mensagem de Mariana. Osvaldo, eu sei que você me odeia agora. Mas, por favor, deixa eu explicar direito. Deixa eu te contar meu lado da história. Não foi como você pensa. Olhei para a mensagem por um longo tempo. Parte de mim, a parte que ainda lembrava dos bons momentos, queria dar a ela uma chance de se explicar. Queria entender como alguém consegue viver uma mentira tão elaborada por tanto tempo. Mas a parte maior de mim, a parte ferida e traída, sabia que não havia explicação que justificasse o que ela fez. Digitei uma resposta curta. Não há nada que você possa dizer que mude o que você fez. Não me procure mais. Todo contato a partir de agora será através dos advogados. Bloqueei o número dela em seguida. Rafael desceu as escadas. Pai, você está bem? Não sei se estou bem, mas vou ficar. Ele sentou ao meu lado no sofá. Você sabia há 1 ano. Como você aguentou? Como você conseguiu viver com ela normalmente sabendo de tudo? Não foi fácil. Teve noites que eu quase contei tudo, quase explodi. Mas eu precisava fazer do jeito certo. Precisava ter provas, precisava me preparar legalmente. Precisava garantir que ela não pudesse me manipular ou manipular a situação. E agora? O que acontece agora? Agora começa o processo de divórcio. Vai ser feio, ela provavelmente vai tentar lutar. Mas com todas as provas que tenho, ela não tem chance. E o Roberto? Você acha que ele vai realmente terminar com ela? Acho que sim. Ele pareceu genuinamente chocado com a dimensão da mentira. Ele sabia de mim, mas pensava que nosso casamento tinha acabado. Descobrir que ela ainda vivia comigo como esposa deve ter sido um choque para ele também. Rafael ficou quieto por um momento. Pai, posso te fazer uma pergunta? Você ainda ama a mãe? A pergunta me pegou desprevenido. Fiquei em silêncio, pensando honestamente sobre a resposta. Eu amo a mulher que eu pensava que ela era, disse finalmente. A Mariana, que eu conheci há 35 anos, que casou comigo, que construiu essa casa comigo, que criou vocês comigo. Essa Mariana eu amava de verdade. Mas essa Mariana nunca existiu de verdade. Era uma máscara, uma performance. E a Mariana real? A Mariana real é uma estranha, uma desconhecida que morou na minha casa por 33 anos. Não conheço ela. Não sei do que ela é capaz, o que ela realmente pensa, o que ela realmente sente. Como posso amar alguém que não conheço? Rafael assentiu lentamente. Eu fico pensando em todas as memórias, os natais, os aniversários, as viagens em família. Tudo parece falso agora. Não era falso para você. Suas memórias são reais, seus sentimentos eram reais. Ela que estava fingindo, não você. Não deixa ela roubar suas memórias boas também. É difícil separar as coisas assim. Eu sei. Vai demorar. Você provavelmente vai precisar de terapia. Júlia também. Eu também vou fazer terapia.
Ninguém passa por uma coisa dessas sem cicatrizes. Júlia desceu também, vestindo um pijama velho que ainda estava guardado no armário do quarto dela. Não consigo dormir. Toda vez que fecho os olhos, vejo a cara da mãe quando ela foi embora. Ela sentou do outro lado de mim. Fiquei ali, meus 2 filhos de cada lado, os 3 abraçados no sofá da sala. Pai, você acha que ela está bem? Júlia perguntou. Tipo, onde ela está agora? Ela tem dinheiro? Tem para onde ir? Júlia, é normal você se preocupar. Ela é sua mãe, mesmo com tudo que ela fez. Mas não é nossa responsabilidade cuidar dela agora. Eu sei. Mas não consigo simplesmente desligar a preocupação. Ela tem dinheiro na conta dela do trabalho. Tem amigas que provavelmente vão ajudar. E se ela realmente precisar, pode procurar abrigo com algum parente. Mas ela cavou esse buraco sozinha. Vai ter que sair dele sozinha. Rafael se levantou e foi até a cozinha, voltando com 3 copos de água. Pai, tem algo que eu quero saber. Você planejou tudo nos mínimos detalhes. A festa, os convidados, trazer o Roberto e os filhos dele. Foi tudo calculado para a máxima humilhação pública. Por quê? Por que não só pediu divórcio em particular? Era uma pergunta justa. Porque por 30 anos ela viveu de aparências. Para todo mundo lá fora, ela era a esposa exemplar, a mulher de família, a pessoa íntegra. Enquanto isso, nos bastidores, ela mantinha uma vida dupla. Se eu tivesse divorciado dela em particular, ela teria controlado a narrativa. Teria contado a versão dela da história, se feito de vítima, me pintado como o vilão. E você queria que todo mundo soubesse a verdade. Não era sobre vingança, era sobre justiça. Era sobre garantir que pelo menos uma vez na vida dela, ela tivesse que encarar as consequências reais das suas ações. Sem poder mentir, sem poder manipular, sem poder fingir. E foi cruel, Júlia disse suavemente. Mas não posso dizer que foi injusto. Ficamos mais um tempo conversando, lembrando de momentos da infância, tentando separar o que era real do que era teatro. Era quase 2 da manhã quando finalmente subimos para dormir. A semana seguinte foi um borrão. Na segunda-feira, meu advogado entrou com o pedido de divórcio litigioso. As provas eram tão contundentes que ele disse que o processo seria rápido. Osvaldo, em casos normais de adultério, ainda há debate e discussão sobre divisão de bens. Mas, no seu caso, com 30 anos de adultério comprovado, desvio de recursos, bigamia de fato, ela não tem leg alguma para se apoiar. Você vai manter tudo. A notícia se espalhou pelo bairro como fogo em mato seco. Dona Célia, mesmo prometendo discrição, contou para algumas amigas. Essas amigas contaram para outras pessoas. Em 48 horas, todo o Bangu sabia da história. Eu recebia ligações de gente que não falava comigo há anos. Alguns oferecendo apoio genuíno. Outros claramente só querendo os detalhes sujos da história. A loja onde Mariana trabalhava me ligou na terça. Seu Osvaldo é o gerente aqui da loja Bela Moda. A Mariana não apareceu para trabalhar desde sábado e não atende o telefone. O senhor sabe onde ela está? Não sei e não me importo. Ela não mora mais comigo. Ah, entendo. Bem, se ela entrar em contato, pode pedir para ela ligar aqui? Temos que acertar as contas dela. Na quarta-feira, a irmã de Mariana me ligou, furiosa. Osvaldo, o que você fez com minha irmã? Ela está destruída, chorando sem parar, não come, não dorme. Ela está na sua casa? Está, apareceu aqui no domingo de manhã pedindo ajuda. Então ela tem onde ficar, ótimo. Agora escuta bem, cunhada. Durante 30 anos sua irmã me enganou. Manteve outra família. Gastou meu dinheiro com outro homem, mentiu para todo mundo. Se ela está destruída agora, é consequência das próprias ações. Mas expor ela daquele jeito na frente de todo mundo foi cruel. Cruel foi o que ela fez comigo e com os filhos dela durante 3 décadas. Cruel foi mentir todo dia, toda hora. Cruel foi desviar dinheiro da própria família para sustentar outra. Eu apenas mostrei para todo mundo quem ela realmente é. Ela errou, mas não merecia isso. Ela mereceu exatamente isso. E se você acha que eu fui cruel, deveria ter visto o plano que ela tinha para mim.
Sabia que ela estava desviando dinheiro para o Roberto há anos? Sabia que ela tinha uma vida completamente separada em Cosmos? A cunhada ficou em silêncio por um momento. Eu não sabia dos detalhes todos. Pois agora sabe. E pode avisar sua irmã que o divórcio vai ser rápido. Ela não vai conseguir nada. A casa é minha. O dinheiro é meu. Tudo que construí durante esses anos é meu. Ela vai sair desse casamento com exatamente o que trouxe. Nada. Desliguei o telefone. Minha mão tremia. Ainda doía falar sobre isso. Ainda doía reviver tudo. Rafael tinha voltado a trabalhar na empreiteira comigo. Era bom ter ele ali. Ajudava a manter a mente ocupada. Mas eu via que ele estava diferente. Mais quieto, mais pensativo. Pai, posso te pedir uma coisa? Ele disse na quinta-feira enquanto dirigíamos para uma obra em Realengo. Claro. Quero encontrar com o Marcelo de novo. Tipo, para conhecer melhor meu irmão. Você se importa? Por que eu me importaria? Não sei. Pensei que você pudesse achar estranho, ou que fosse doloroso para você. Rafael, o Marcelo não tem culpa de nada. Ele é tão vítima quanto você. Se vocês quiserem construir uma relação de irmãos de verdade, eu apoio totalmente. Obrigado, pai. Isso significa muito. Júlia também estava se aproximando de Letícia. Elas se encontraram para almoçar na terça, foram ao cinema juntas na quarta. Conversavam por mensagem o dia inteiro. É estranho, pai. Júlia me disse numa dessas conversas noturnas que tínhamos agora. A Letícia é tão parecida comigo. A forma como ela pensa, como ela reage às coisas. Tenho a irmã que sempre quis, mas em circunstâncias horríveis. Vocês podem construir algo bom a partir dessa tragédia. Não deixa o que sua mãe fez destruir a possibilidade de vocês terem uma relação verdadeira. A Letícia disse que quer conhecer as sobrinhas. As meninas perguntaram por que de repente apareceu uma tia nova. O que você contou para elas? A verdade, adaptada para a idade delas. Disse que a vovó tinha guardado um segredo grande, que elas tinham mais família do que sabiam. Elas ficaram empolgadas. Crianças são mais simples, aceitam as coisas com mais facilidade que a gente. No sábado seguinte, exatamente uma semana depois da festa que mudou tudo, organizamos um churrasco menor. Apenas eu, Rafael, Júlia com o marido e as filhas, e Roberto com Marcelo e Letícia. Era estranho estar ali com o homem que dividiu minha esposa por 30 anos, mas não havia hostilidade entre nós. Éramos dois náufragos do mesmo naufrágio, tentando encontrar terra firme juntos. Como você está lidando com tudo? Perguntei a Roberto enquanto preparávamos a carne na churrasqueira. Mal, ele admitiu. Durmo pouco como menos ainda. Fico pensando em todos os anos que desperdicei esperando por ela. Podia ter conhecido outra pessoa, construído uma vida de verdade. Mas fiquei preso nessa ilusão. Eu me sinto igual. 33 anos que nunca vou ter de volta. Marcelo está fazendo terapia agora. Sugestão da Letícia. Ela disse que todo mundo deveria fazer depois de uma coisa dessas. Júlia marcou para a próxima semana. Rafael está resistindo, mas acho que vai acabar indo também. E eu já comecei. Primeira sessão foi terça-feira. Como foi? Difícil. A terapeuta me fez falar sobre tudo desde o começo. Chorei que nem criança no consultório dela. Mas acho que foi necessário. Roberto assentiu. Talvez eu devesse fazer também. Estávamos quase terminando o churrasco quando meu celular tocou. Era um número desconhecido. Hesitei, mas atendi. Osvaldo? A voz de Mariana soou do outro lado, fraca e trêmula. Eu bloqueei seu número. Como você está ligando? Peguei emprestado o telefone de uma amiga. Por favor, não desliga. Só preciso falar uma coisa. Olhei ao redor. Todo mundo estava conversando, rindo, as crianças brincando no quintal. Afastei-me um pouco. Você tem 1 minuto. Depois disso, não quero mais contato. Osvaldo, eu sei que estraguei tudo. Sei que não tem perdão para o que eu fiz. Mas preciso que você entenda que eu nunca quis machucar ninguém. Eu realmente amava todos vocês. Você não sabe o que é amor, Mariana. Amor não mente, amor não engana. Amor não usa as pessoas. Eu sei como parece.
Mas na minha cabeça eu estava conseguindo fazer todo mundo feliz. Você estava feliz, o Roberto estava feliz, as crianças todas tinham uma mãe presente. Ninguém estava feliz. Nós estávamos vivendo uma mentira. Você roubou de todos nós a chance de ter algo real. Silêncio do outro lado. Depois a voz dela chorosa. Os filhos vão me perdoar algum dia? Não sei. Isso não depende de mim. Depende deles e de você. Mas se quiser alguma chance, vai ter que primeiro admitir completamente o que fez. Não meia admissão, não justificativas, não tentativas de se fazer de vítima. Assumir tudo. E você? Você vai me perdoar algum dia? Olhei para trás, para o quintal onde meus filhos conversavam com os meio-irmãos recém-descobertos. Para Roberto virando a carne na churrasqueira, ajudando como se fosse um velho amigo. Para a vida nova que estava nascendo das cinzas da mentira. Perdoar não significa voltar, Mariana. Não significa que vou esquecer. Talvez um dia, daqui a muitos anos, eu consiga perdoar para poder seguir em frente completamente. Mas isso não vai mudar o que aconteceu. Não vai trazer de volta os anos perdidos. Osvaldo, eu sinto muito mesmo. Se eu pudesse voltar no tempo, mas não pode, ninguém pode. Temos que viver com as consequências das nossas escolhas. E você vai viver com as suas. Eu perdi tudo. Os filhos não querem falar comigo, você me odeia. O Roberto me odeia. Perdi meu emprego, não tenho casa. Você não perdeu tudo. Você jogou tudo fora. Teve 30 anos para fazer a escolha certa e escolheu mentir sempre. Agora tem que arcar com isso. Ouvi ela soluçar do outro lado. Uma parte pequena de mim sentiu pena. Mas era uma parte pequena demais para mudar qualquer coisa. Não me liga mais, Mariana. Se precisar falar sobre o divórcio, fala com o meu advogado. Se um dia, no futuro distante, os filhos quiserem tentar uma reaproximação, isso é entre você e eles. Mas eu não faço mais parte da sua vida. Osvaldo, eu desliguei antes que ela terminasse. Bloqueei o número novo também. Roberto veio até mim. Era ela? Era. Tentando se explicar, se justificar, buscar perdão. E você? Disse o que precisava ser dito. Agora está encerrado. Voltamos para o churrasco. A carne estava no ponto. As crianças corriam pelo quintal. Rafael e Marcelo conversavam sobre futebol. Júlia e Letícia mostravam fotos uma para a outra no celular. Era estranho, imperfeito, nascido de tragédia. Mas era real. Pela primeira vez em 30 anos, tudo ali era real e honesto. Servia carne. Todos se reuniram ao redor da mesa. Olhei para aqueles rostos. Meus filhos. Os filhos dela com outro homem. O próprio outro homem. Uma família completamente diferente da que eu tinha imaginado. Posso fazer um brinde? Rafael pediu, levantando o copo de refrigerante. Todos levantaram seus copos. Sei que estamos aqui por causa de uma situação horrível. Rafael começou, a voz firme, mas emocionada. Nossa mãe nos enganou a todos. Mentiu, manipulou, destruiu a confiança que tínhamos. Mas dessa destruição, algo inesperado nasceu. Ele olhou para Marcelo, depois para Júlia e Letícia. Eu ganhei um irmão. Júlia ganhou uma irmã. Descobrimos que temos mais família do que sabíamos. E mesmo que isso tenha vindo da pior forma possível, não vou desperdiçar a oportunidade de conhecer vocês de verdade. Marcelo assentiu, os olhos marejados. Concordo. Durante 33 anos não soubemos da existência um do outro. Não vou deixar mais nenhum dia passar sem conhecer meus irmãos. Ao recomeço, Rafael finalizou. Não ao esquecimento, porque não podemos esquecer, mas ao futuro. A construir algo verdadeiro sobre os escombros da mentira. Ao recomeço, todos repetimos batendo os copos. Enquanto comíamos e conversávamos, olhei ao redor da minha mesa. 59 anos, 33 de casamento baseado em mentira. Mas talvez não tudo fosse mentira. Meus filhos eram reais. O amor que sentia por eles era real. A casa que construí tijolo por tijolo era real. E agora, essa nova configuração de família, tão estranha e improvável, também era real. O sol começava a se pôr, tingindo o céu de laranja e rosa.
As crianças corriam pelo quintal que eu tinha plantado grama há 20 anos. Rafael e Marcelo debatiam sobre qual time era melhor. Júlia e Letícia já planejavam a próxima saída juntas. Roberto se aproximou de mim. Obrigado, Osvaldo, por não me transformar em inimigo, por deixar nossos filhos se conhecerem. A gente foi vítima da mesma mulher. Não faz sentido sermos inimigos. Mesmo assim, você poderia ter me odiado, me culpado, mas escolheu o caminho mais difícil, o mais generoso. Apertei a mão dele. Vida é curta demais para desperdiçar com ódio. Já desperdicei 33 anos. Não vou desperdiçar mais nenhum. Quando todos foram embora naquela noite, fiquei sozinho na casa silenciosa. Não era o silêncio pesado e opressor que costumava ser quando Mariana estava presente, mas distante. Era um silêncio leve, limpo. O silêncio de uma página virada. Peguei a pasta com todos os documentos da investigação. Olhei uma última vez para as fotos, as provas, as evidências de 3 décadas de mentira. Depois coloquei tudo numa caixa e guardei no alto do armário. Não ia jogar fora. Eram documentos importantes para o processo de divórcio. Mas também não precisava ficar olhando todo dia. Sentei na varanda, acendi uma vela. Não era por Mariana. Era por mim, pela versão de mim que viveu 33 anos em ilusão. Aquele Osvaldo tinha morrido naquele sábado de aniversário. Um novo Osvaldo, mais velho, mais sábio, mais cauteloso, mas também mais livre, tinha nascido. Tinha 59 anos. Não era jovem, mas também não era velho. Tinha tempo ainda. Tempo para reconstruir, para conhecer melhor os filhos que tinha, para formar laços com os que ganhei, para talvez um dia distante encontrar alguém de verdade. Mas por enquanto, estava bem sozinho. Estava bem descobrindo quem era Osvaldo Nunes, sem ser marido de Mariana. Estava bem aprendendo a viver na verdade, mesmo que a verdade doesse. O vento da noite trouxe o cheiro das flores do quintal. Fechei os olhos e respirei fundo. Aos 59 anos, no dia que deveria ter sido apenas mais um aniversário, minha vida tinha explodido e se reconfigurado completamente. E pela primeira vez em décadas, senti algo que tinha esquecido como era. Esperança. Esperança de que o melhor ainda estava por vir. Esperança de que era possível reconstruir sobre ruínas. Esperança de que a verdade, por mais dolorosa que seja, sempre é melhor que a mais confortável das mentiras. Aos 59 anos, minha vida verdadeira finalmente tinha começado.